O deputado federal licenciado, que está living la vida louca lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, participou de uma live em que fez um movimento peculiar, tá? Ao mesmo tempo que mandava indiretas para figuras da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez afagos em figuras que um dia foram consideradas de esquerda. Sabe quem? Ciro Gomes. Eu não esperava por essa notícia, mas eu vou pedir para Sofia Labanca trazer o contexto de tudo isso, porque já me perdi aqui, Sofia. Vamos lá. Pera, tem contexto possível para isso? Pois é, você que me conte aí. Pois é, Lúcio. A gente vai começar falando que o Eduardo Bolsonaro participou de uma live num podcast, num canal de YouTube chamado Quinto Elemento. E nessa live, a certa altura, ele resolve mandar uma indireta pro Tarcísio de Freitas, se referindo a ele como a direita. Olha só o termo que ele usa: a direita permitida. E? Tarcísio é a direita permitida, enquanto aparentemente eles são a direita que. O Bolsonaro é a direita que não é permitida. Vamos ver o que o Eduardo quer falar com isso. No Congresso americano. Então, dessa maneira, a gente está tentando levar para frente. Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam que sem Bolsonaro, com Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleito uma direita permitida, porque fica longe de atender aos anseios populares, onde significa dizer que o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil. E esse é o principal problema. É que o sistema, ele não... Quando essas pessoas, esses atores, seguem no protagonismo, a gente não tem a possibilidade de colocar o interesse público em primeiro lugar. Para isso daí ser feito, a gente tem que ter pelo menos uma eleição democrática, né? Isso significa colocar o Bolsonaro na eleição. E finalizando, não é porque é o meu pai, mas é porque é o líder da oposição. Aí. Isso aí não sou só eu. Todo mundo, todos os jornais hoje de manhã estavam dizendo: gente, isso foi uma indireta para o Tarcísio. Isso definitivamente foi uma indireta para o Tarcísio, porque a gente está vendo aí, Lúcio, que está rolando uma movimentação por parte do bolsonarismo de tentar garantir que quem quer que entre, uma vez que já está quase que certo que Bolsonaro será preso, que quem quer que entre no governo em 2026 garanta algum tipo de anistia, algum tipo de indulto para o Bolsonaro. E a gente está vendo que existe um número cada vez maior de nomes dentro da direita que estão percebendo: opa, eu consigo chegar lá sem o Bolsonaro. Para que eu preciso ficar pedindo bênção para o Bolsonaro? E o Tarcísio é aí o favorito por parte de boa parte da imprensa, por parte da Faria Lima e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo que você tem nessa live o Eduardo Bolsonaro mandando essa indireta para o Tarcísio, você tem o Eduardo Bolsonaro flertando aí com Aldo Rebelo e Ciro Gomes. Ai, ai, ai. A certa altura na live, um indivíduo lá chamado Kim Paim, influenciador de extrema-direita, faz uma pergunta para o Eduardo Bolsonaro, na qual o Eduardo tenta se vender como alguém que é moderado, como alguém que conversa com todos, que quer pacificar o Brasil. E daí o Eduardo solta essa aqui para provar que ele quer pacificar o Brasil. A comunistas e vai começar a idolatrar Stalin. Não é isso. Mas, por exemplo, o Ciro Gomes está sendo processado pelo Lula porque ele criticou banqueiro. Esse é o país que você quer mesmo? Claro que não. Eu tenho certeza. Se sentar com o Ciro Gomes e tomar um cafezinho com ele, a gente vai concordar, pelo menos, na parte de liberdade de expressão. Então, por que a gente junto não pressiona as autoridades a ceder, né, a parar com essa perseguição, com essa censura? É mais ou menos por aí. É mais ou menos pegar ali o Aldo, tomar um cafezinho com ele. Aldo, não anima aí não fazer
um projeto aqui para a gente definir onde é que impacta o nacionalismo, quais são as bandeiras que realmente importam para a soberania nacional, o que a gente pretende fazer com a Amazônia, o que pode ser essa execução de uma exploração sustentável, até onde a gente pode ir na mineração, né? Discutir questão de reservas indígenas, que praticamente é tudo, desde o tempo do Enéas, a gente sabe isso, né? O Bolsonaro também fala, né? As terras indígenas estão sobrepostas aos metais preciosos, ao mapa metalogenético do Brasil. Enfim, aí você vê o Eduardo tentando se apresentar como esse pacificador, como esse cara que conversa com todo mundo. Não é que vai adorar Stalin e virar comunista, mas a gente consegue conversar com certas pessoas. E olha, eu vou te dizer que esse projeto dele aí com indígenas e exploração mineral e petróleo, etc., é capaz de conseguir conversar com uma parcela da esquerda também, mas enfim. Deixando. Vamos mudar de assunto. Jogando a polêmica, joga a bomba da polêmica e sai, né? Mudando de assunto. Isso aí, Lúcio, eu não sei o que você acha disso, mas para mim junta os dois pontos e a gente vê que o Eduardo está tentando se apresentar ele como presidenciável, né? Por um lado, ele vem com esse discurso quase presidenciável aí de unir os lados e conversar com todo mundo, etc. Ao mesmo tempo que lá no começo está queimando a direita permitida, que se referindo aí principalmente ao Tarcísio, mas isso pode se aplicar a outros nomes também, né? Então, aparentemente, a ideia dele é ele mesmo ser o presidenciável. Dito isso, o Eduardo não anda muito bem aí com o público de extrema-direita. Primeiro, pela questão de que ele está nos Estados Unidos, ele não vai conseguir fazer campanha a partir de lá, né? Mas também, Lúcio, porque ele não entregou o que ele disse que ia conseguir lá nos Estados Unidos, né? Ele foi para os Estados Unidos com o discurso de vou conseguir sanções para o Xandão. Teve ameaça, teve promessa, etc. E por parte, inclusive, de figuras dentro do governo Trump, mas não saiu nada. Não saiu nenhuma sanção, nem para o Xandão, nem para ninguém. E daí ele já tá dando desculpinha de por que isso não aconteceu. Vamos lá para Pra uma variar, né? coluna da Bela Megali no Globo. As duas justificativas de Eduardo Bolsonaro sobre o atraso das sanções dos Estados Unidos contra Moraes. Eu adorei que o atraso está entre aspas, né? Atraso. Quais são as duas justificativas? Vamos direto para elas. O primeiro motivo do suposto atraso seria a crise no relacionamento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk. A segunda razão é a deflagração do conflito entre Irã e Israel na semana passada. Aqui, Lúcio, a Bela Megali conta pra gente que eles esperavam que essas sanções, o Eduardo prometia que essas sanções viriam aí na véspera dos depoimentos ao STF. Os depoimentos já vieram, já passaram e não teve sanção nenhuma. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que aquelas justificativas ali até fazem sentido, especialmente a primeira delas. Mas por quê? Porque essas sanções nunca foram sobre Bolsonaro. Essas sanções sempre foram sobre as Big Techs. O Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, só dava uma narrativa aí mais aceitável para dar alguma razão aí para o governo dos Estados Unidos atacar a Suprema Corte Brasileira, que está, nesse exato momento, julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é super importante para as Big Techs. E não sempre foi sobre isso. A partir do momento que você tem um distanciamento entre Elon Musk e Trump, realmente faz sentido que o Trump não vai ter tanto interesse em aplicar esse tipo de sanção. O Eduardo só não conta que isso nunca teve nada a ver com ele. Pois era só o pano de fundo, né? Exatamente. A justificativa. É só a justificativa. Enfim, é isso, Lúcio. O que você acha de todas essas loucuras aí do Bananinha? Cara, de fato, bom, primeiro que quando Bananinha solta falando sobre interesse público, gente, nenhum dos Bolsonaros nunca teve nenhum tipo de intenção de olhar para interesses públicos, tá? Nenhum.
Jair Bolsonaro, na sua vida parlamentar, nunca, nenhum dos filhos também, nunca. Procure um projeto que seja de interesse público real. Procura. Não tem. O último que a gente viu aí da família Bolsonaro, né, que teve algum rebuliço, aquela questão das praias, né? Desde quando aquilo é interesse público? Não é. Né? Então, Eduardo Bolsonaro falar de interesse público é o cúmulo do cúmulo. Assim, né? Agora, de fato, a família Bolsonaro está tentando ver outras alternativas para a eleição do ano que vem. Michele Bolsonaro não é a preferida dos filhos do Bolsonaro. O Eduardo pode ser uma saída. Até tentaram falar sobre uma candidatura de 2 Bolsonaro, né? Um presidenciável e um vice. Sabe por quê, Sofia, que eu acho que isso não vai acontecer? Porque para eles é muito mais interessante perpetuar no poder por meio de outros cargos do que perder uma eleição e aí, por acaso, acabar ficando sem algum cargo. A gente já está vendo, né? Carlos Bolsonaro podendo ser um potencial candidato ao Senado por Santa Catarina. Né? Então, pro bolsonarismo é importante se perpetuar no poder, se perpetuar com cargo público, se perpetuar mamando na teta do dinheiro público. Né? Porque interesse público eles não têm, mas interesse pelo dinheiro público, mas aí tem muito, né? Aí tem demais. Sofia, você citou o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Podemos falar mais sobre isso? Vamos lá. Temos um meteoro telescópio sobre isso. Eu queria que você contasse pra gente aí esse vídeo que já está disponível aqui no nosso canal. O que as pessoas podem esperar nesse vídeo? Então, é basicamente uma discussão que o Pedro Zambarda fez, né, que é roteira dele. É basicamente uma discussão sobre o que significa a decisão que o Supremo está tomando nesse exato momento, né? Já foi formada a maioria para declarar a inconstitucionalidade total ou parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas ainda tem muita discussão para saber como que isso será implementado e quais serão as consequências disso. E quem quiser saber, afinal de contas, o que diabos é esse artigo 19, o que isso pode impactar na minha vida, eu não vou falar para vocês. Vão lá e assistam. Só vou dizer para vocês que, olha, essa discussão importa e muito. Boa! Então tá aí, disponível para você já assistir no canal do Meteoro, telescópio aí, com a apresentação da Ana, com roteiro do Pedro Zambarda e edição do Pupi Edita. Então já está disponível, vai lá. Depois desse vídeo você vai lá e assiste para entender todo esse contexto do artigo 19. E a gente fica por aqui, até o próximo corte. Um abraço. Tchau, tchau.